Olá! Hoje a gente vai analisar um cenário clínico que, olha, é bem comum, mas pode ser um verdadeiro quebra-cabeça diagnóstico. Um homem de 61 anos chega no consultório com dor e inchaço no escroto, mais do lado direito. Essa situação que a gente tirou do nosso material de referência vai ser nosso ponto de partida para explorar as várias causas de desconforto ali na região geniturinária masculina. A ideia é destrinchar mesmo, sabe? Entender o que pode estar por trás desses sintomas usando as informações que a gente tem. Ok, então, vamos começar a desempacotar isso. Com certeza. É um excelente caso para começar porque mostra bem a importância de um exame físico caprichado, né? A anatomia ali embaixo como posso dizer, tudo muito junto. A próstata está ali colada no reto, na base do pênis. É um espaço pequeno com muitas possibilidades. O exame físico é que guia a gente. Exato, tudo muito compacto ali, complexo. Então, vamos seguir essa anatomia mesmo, começando pelo pênis. Que condições podem dar problema ali? Parece que já começa com uma diferença se o homem é circuncidado ou não, né? Exatamente. Para quem não é circuncidado, tem duas coisas importantes ligadas ao prepúcio: a fimose e a parafimose. A fimose é quando a pessoa tem dificuldade ou nem consegue mesmo puxar a pele do prepúcio para trás e expor a glande. Muitas vezes é por causa de um anel de fibrose, sabe? A pele fica meio dura ali na ponta. Entendi. A fimose é mais crônica, então. Mas e a parafimose? Essa me pareceu ter um tom mais de urgência. Li que a emergência é isso? Sim, a parafimose é bem mais séria. Acontece quando o prepúcio é puxado para trás, mas aí ele não volta para o lugar para cobrir a glande. Ele fica preso ali atrás, como se fosse um anel apertando, um garrote mesmo. Isso aí aperta a circulação da glande e pode levar rápido à isquemia, quer dizer, falta oxigênio para o tecido e até necrose. É uma corrida contra o tempo para desinchar e colocar o prepúcio no lugar. Nossa, que situação delicada mesmo. Além dessas questões do prepúcio, o que mais a gente pode achar examinando o pênis? Tem a tal da doença de Peyronie, né? Que causa aquela curvatura. Isso, Peyronie. Nela formam umas placas de fibrose, tipo umas cicatrizes por dentro, na túnica albugínea, que é o tecido que reveste os corpos cavernosos. Essas placas não esticam como o resto do tecido, então na hora da ereção o pênis entorta para o lado da placa. Dependendo do tamanho do lugar, pode dar dor na ereção, dificultar a relação, às vezes até impedir. E imagino que não seja só um problema físico, né? Uma mudança assim na anatomia deve mexer bastante com a pessoa, com a autoestima, vida sexual. Agora, pensando no que mais leva a procurar médico. Infecção deve ser campeão, né? Ah, com certeza. O pênis é porta de entrada ou lugar onde aparecem várias ISTs. O HPV, por exemplo, causa as verrugas genitais, o condiloma, né? O herpes simples, o HSV, dá aquelas bolinhas, vesículas, que estouram e viram úlceras que doem bastante. Já a sífilis, na fase primária, costuma dar o cancro duro. É uma úlcera única, borda elevada e, o ponto-chave, geralmente não dói. Opa, aqui que o negócio fica realmente interessante. Essa característica de não doer na sífilis é uma armadilha, né? A pessoa pode achar que não é nada e a doença vai progredindo quieta. Exatamente. É um detalhe crucial para o diagnóstico. Bem diferente do herpes, que dói pra caramba. O cancro da sífilis pode passar batido. E além dessas, tem gonorreia e clamídia, que muitas vezes dão uretrite, que é a inflamação da uretra. O clássico é aquele corrimento, né? Purulento ou mais claro, e dor ou ardência para urinar. Diferenciar só olhando no começo pode ser difícil, viu? Precisa de exame de laboratório para ter certeza. Nossa, quanta coisa só no pênis! Bom, seguindo a anatomia e voltando para o nosso paciente do início, ele tinha inchaço no escroto. Vamos para lá então? O que pode fazer o escroto aumentar de volume? Aquela bolsa que guarda os testículos? O aumento do escroto pode ter várias causas. Uma bem comum é a hidrocele. É quando junta líquido, um líquido seroso, entre as camadas que envolvem o testículo, a túnica vaginal. Esse líquido é um transudato, como diz na fonte.
Pode aumentar se a pessoa tem algum problema que mexe com os líquidos do corpo, tipo insuficiência cardíaca ou por alguma inflamação ali mesmo. Certo, acúmulo de líquido. E fora a hidrocele, que mais? Tem a espermatocele. Isso é um cisto que se forma no epidídimo, aquela estrutura coladinha no testículo onde o espermatozoide amadurece e dentro tem espermatozoides e líquido. Geralmente não dói, é benigno, e tem também a varicocele, que é quando as veias ali do cordão espermático dilatam, o tal plexo pampiniforme. Essa é aquela que no exame a gente sente como um saco de vermes. Clássico isso. Pode ter ligação com infertilidade às vezes. Essa descrição do saco de vermes é muito visual, né? Ajuda a gravar. Agora, uma dúvida que sempre surge. E hérnia? Pode cair pro escroto? É meio surpreendente pensar que um problema lá da barriga aparece lá embaixo. Pode, e não é tão raro. É a chamada hérnia inguinal indireta. Basicamente, um pedaço do conteúdo da barriga, geralmente alça de intestino ou omento, que é uma gordura, escapa pelo canal inguinal, que é uma passagem natural ali na parede do abdômen, e desce até o escroto. Aí forma aquele inchaço na virilha que pode ir até o escroto. O grande perigo aí é o estrangulamento. Estrangulamento quer dizer que o que desceu fica preso e sem sangue? Isso mesmo. Se o intestino que entrou na hérnia fica apertado ali na passagem do canal inguinal, o sangue para de chegar nele. Aí dá uma dor muito forte e vira uma emergência cirúrgica na hora, porque o intestino pode necrosar, morrer mesmo, bem rápido. Por isso é tão importante ver se a hérnia volta para dentro, se é redutível e como está a dor do paciente. Entendido. Emergência total. Agora, além do inchaço por líquido, cisto, veia ou hérnia, vamos focar na dor escrotal mais aguda, talvez de inflamação ou infecção, que era a queixa principal lá do nosso paciente. Certo. As causas de dor escrotal por inflamação ou infecção mais comuns são a epididimite e a orquite. Epididimite é a inflamação do epidídimo, que fica ali atrás e em cima do testículo. Orquite é a inflamação do testículo inteiro. Muitas vezes as duas acontecem juntas, aí chamamos de orquipedidimite. Podem ser causadas por bactérias, inclusive as mesmas ISTs da uretrite, gonorreia e clamídia, principalmente em homens mais novos, ou bactérias comuns da urina, em homens mais velhos. A dor costuma começar mais devagar e vem junto com um inchaço, vermelhidão ali no local. E a situação mais temida quando tem essa dor aguda, torção testicular, é essa? Sem dúvida, a torção testicular é a grande emergência da urologia quando o assunto é dor aguda no escroto. É quando o testículo gira em volta do próprio eixo, torcendo o cordão espermático que leva o sangue para ele. Essa torção corta o fluxo de sangue para o testículo de repente. A dor é súbita, desesperadora, normalmente de um lado só. Pode dar até náusea e vômito junto. O que é impressionante aqui no sentido de crítico mesmo é a urgência disso, né? Falaram da tal janela de ouro. Exato. Tem uma janela de tempo bem curta. O clássico é falar em torno de 6 horas depois que a dor começou, para operar, distorcer o testículo e fazer o sangue voltar a circular. Depois desse tempo, a chance de salvar o testículo cai muito, por causa da isquemia prolongada. Cada minuto faz diferença. O diagnóstico tem que ser rápido, baseado na suspeita clínica e, idealmente, confirmado com ultrassom com Doppler. Mas muitas vezes tem que operar mesmo na dúvida, sabe? Porque a consequência de não operar uma torção é muito grave. Nossa, dá pra ver que diferenciar rápido uma epididimite que trata com remédio de uma torção que precisa de cirurgia já é absolutamente vital. Esse tipo de conhecimento preciso faz toda a diferença, né? Especialmente para quem está na área da saúde aprendendo a reconhecer esses padrões, essas urgências. E falando em preparação e conhecimento aprofundado, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta dessas pode ajudar muito a fixar esse tipo de detalhe crucial. Concordo plenamente. Uma preparação sólida é a base de tudo na nossa área. Bom, retomando o nosso roteiro anatômico, já falamos do pênis, do escroto, mas a dor ali na região pélvica, no períneo, pode vir também da área do reto e do ânus, que a gente examina junto, certo? Sim, o exame retal faz parte.
Que problemas dolorosos podem ser encontrados ali? E pela proximidade, imagino que às vezes a dor pode até confundir vindo de um lugar e parecendo ser de outro. Exatamente. No exame da região do ânus e do reto, uma causa muito comum de dor é a hemorroida externa trombosada. Quando forma um coágulo numa hemorroida externa, ela incha, fica dura e dói demais. Já as hemorroidas internas, que ficam mais para dentro do canal anal, normalmente não dói, a não ser que elas saiam para fora, prolapsem e fiquem presas, estranguladas ou trombosem também. Certo. E além de hemorroida? A gente pode achar verrugas anais, por HPV, parecidas com as dos genitais. E uma coisa que dói muito é a fissura anal. É um rasgo pequeno, uma úlcera na pele do canal anal, geralmente atrás. A dor é tipo um corte, bem aguda, na hora de evacuar e depois. Pode até sangrar um pouco. O medo da dor faz a pessoa prender o intestino. Aí piora tudo, vira um ciclo. Faz todo sentido, nossa. Agora, indo um pouquinho mais para dentro no exame retal, a gente chega na próstata. Quais as principais alterações ou doenças da próstata que dá para sentir no toque? O toque retal ajuda a ver o tamanho da próstata, a consistência, se a superfície está lisa ou irregular, e se dói quando toca. A mais comum, principalmente com a idade, é a hiperplasia prostática benigna, a HPB. A próstata aumenta de tamanho, mas geralmente continua elástica, lisa, regular. A HPB em si não costuma doer, mas causa aqueles sintomas chatos para urinar, né? Jato fraco, demora para começar, parece que não esvaziou tudo, vontade de ir toda hora, urgência, acordar à noite para ir ao banheiro. Sintomas que, nossa, devem atrapalhar muito a qualidade de vida. E doenças da próstata que doem? Aí temos a prostatite aguda. É uma infecção da próstata, por bactéria. Causa dor na pelve, no períneo, no reto, dor para urinar, disúria, febre, mal-estar geral. No toque, a próstata geralmente está super sensível, às vezes inchada, quente. É um quadro agudo, precisa de antibiótico. Tem também a prostatite crônica, ou síndrome da dor pélvica crônica, que é mais complicada, pode ter dor direto sem ter uma infecção clara. E o câncer de próstata, como ele aparece no toque? O câncer de próstata, no começo, pode não dar alteração nenhuma no toque, nem sintoma. Por isso é tão importante o rastreamento com o PSA no sangue e o toque retal a partir de certa idade, seguindo as recomendações. Quando a gente consegue sentir alguma coisa, geralmente é uma área endurecida, irregular, tipo um nódulo de pedra na superfície da próstata. A glândula pode estar aumentada de forma desigual. Isso, claro, acende um alerta para investigar mais, talvez com biópsia. Levanta mesmo essa questão importante da detecção precoce. Uau, que panorama completo das possibilidades em cada cantinho ali. Então, vamos tentar juntar as peças e voltar para o nosso paciente do começo. 61 anos, dor e inchaço no escroto direito. Com tudo isso que a gente conversou, quais seriam as principais suspeitas para ele, segundo o material? Olha, pensando na idade dele e nos sintomas, dor e inchaço do lado direito do escroto, o diagnóstico diferencial que a fonte levanta inclui principalmente hérnia inguinal indireta, talvez já encarcerada ou estrangulada por causa da dor, epididimite ou orquipdimite, que é causa inflamatória infecciosa comum, hidrocele, que dá inchaço e pode doer se for aguda ou tiver inflamação junto, varicocele, que geralmente não dá dor aguda, mas pode dar um desconforto, um peso e inchaço, e embora seja menos comum nessa idade do que em jovens, a torção testicular ainda tem que entrar na lista como a emergência número 1 para a gente descartar. Ou seja, a queixa ali no escroto pode vir de um problema da barriga, hérnia, de uma inflamação local, epididimite ou quite, de líquido acumulado, hidrocele, de problema nas veias, varicocele, ou um problema agudo nas artérias, torção. Nossa conversa deixou bem claro porque cada uma dessas está na lista, né? Exatamente. Se a gente junta tudo isso, fica óbvio que só a história bem detalhada do paciente, junto com um exame físico cuidadoso, vendo onde dói mais, se tem sinal de inflamação, se a luz atravessa a bolsa, transiluminação para hidrocele, palpando o cordão, a virilha, é que vai ajudar a afunilar essas hipóteses. E muitas vezes, um ultrassom com Doppler do escroto vai ser fundamental para bater o martelo, principalmente para diferenciar a epididimite de torção ou ver o que tem dentro da hérnia.
Fica muito claro que diagnosticar dor geniturinária masculina é um desafio e tanto. Tantas estruturas importantes espremidas ali com sintomas que podem se misturar ou até simular problema de órgão vizinho. Foi uma exploração muito, muito boa das peças desse quebra-cabeça. O mais importante é lembrar que sentir dor, inchaço, notar alguma alteração para urinar ou alguma lesão ali na região genital não é para ignorar. Tem que procurar um médico. Como a gente viu, algumas dessas coisas são benignas, tratamento simples, mas outras, tipo a torção testicular, a hérnia estrangulada, são emergências. Se não tratar rápido, as consequências podem ser bem graves, como perder o testículo ou ter necrose de intestino. Sem dúvida. A mensagem é: procura ajuda. E para a gente pensar um pouco, fica a reflexão. Como que analisar com cuidado um sintoma que parece tão localizado, tipo dor ou inchaço num ponto específico, pode guiar a gente por essa rede tão complexa de estruturas e funções do corpo, né? Revelando desde uma inflamação simples até emergências que ameaçam órgãos inteiros. É um lembrete fascinante de como tudo no nosso corpo está conectado.